Fala galera, boa de capoeira, boa noite. Como é que estão vocês aí? Tudo tranquilo? Deixa eu saber se vocês estão me ouvindo bem. Se estiver me ouvindo bem, dá um joinha, bota um foguinho, bota um coração, bota um balão. Diga sim. Projeto Júnior Tomim, boa noite. Estamos por aqui. Vamos dando sequência aí nesse ciclo de lives. Vai ser muito bacana. Hoje tem indicação de livro, hein? Um livro bacana. Uma linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Estou falando do livro O Corpo Fala. Bate um print aí. E não pode faltar na sua biblioteca. Hoje a gente vai bater um papo com o professor Tizil, capoeirista, professor de educação física, especialista no assunto psicomotricidade. Um homem muito ativo nas redes sociais também. Tem um projeto bacana que ele vai falar pra gente como é que funciona. E a gente vai compartilhar aí desses saberes. Com certeza, assim como todas as lives anteriores, vai ser um banquete bater esse papo aí com o professor Tizil e degustar da sua sabedoria. Maravilha? Então, se vocês estiverem me ouvindo, dá um sim, coloca sim aqui. Aproveita para mandar essa live para 21 pessoas a partir de agora. Eu já estou fazendo isso, hein? Vou mandar para 21 pessoas que eu sei que precisam e merecem assistir essa live. Afinal, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de bater um papo com o professor Tizil. Então vamos nessa. Já estou mandando aqui para meus contatos. Quanto mais você compartilha o conhecimento, mais pessoas você ajuda. E tudo que é bom deve ser compartilhado. E o bem que você faz é o bem que te retorna. Maravilha? Que bom que vocês estão me ouvindo bem aqui. Vamos lá. Vamos direto ao ponto. Hoje não tem musiquinha de fundo não, hein? Hoje o que tem é... Vamos ajustando. Daqui a pouco o homem tá chegando aí, viu? Fala, mestre! Fala, Tizil! Aí! Maravilha! Maravilha, maravilha, maravilha. Tamo aqui, tamo aqui. Tá aí, tá bonitão, sorrisão no rosto, cabelo tá feitinho. O sorriso é a porta de entrada, né, mestre? Ah, é isso aí, eu sempre falo isso, a comunicação ela vem de várias formas, né? O olhar, o sorriso, a roupa que veste, o aperto de mão, né? O penteado do cabelo, o perfume, tudo é comunicação. Exatamente. Que bacana. Tava aqui fazendo uma consideração breve aqui para a galera a respeito da sua importância para a capoeira, né? A sua importância para a unidade escolar que você trabalha, a sua formação, a sua atuação hoje também na rede social. Você já era um cara, sempre foi um cara muito ativo na prática, no presencial com capoeira, mas esse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, ou pós-pandemia, Covid, enfim, com o digital potencializou. E eu acho que isso deu uma voz, né, para todos nós, independente de ser mais velho ou mais novo, é uma voz que potencializou para o mundo, né?
Então, parabéns aí pela sua atuação, parabéns pelo carinho, a responsabilidade que você entrega aos seus conteúdos. E não precisa nem dizer que eu sou fã, né? Que Sou fã isso, seu, é isso que aí. isso. Recíproca é a E mesma. obrigado. Vambora. Eu que agradeço, mestre. Eu que agradeço aí. A minha oportunidade, é uma honra estar aqui com o senhor, né? Foi uma honra receber aí o senhor aqui no espaço, para o senhor vir conhecer, enfim. É um prazer poder compartilhar, né? Como o senhor sempre fala, quanto mais compartilha, mais o universo entrega. É isso aí. Vambora que a capoeira devolve. Tem que ter fé e trabalhar, né? Soltar. Pensa, visualiza, solta e trabalha que o universo conspira ao nosso favor. Pode parecer que está demorando, mas esse parecer demorar é Deus caprichando para entregar coisas ainda melhores para gente. Com toda certeza, com toda Tá certeza. certo? Olha só, é de praxe aqui, eu sempre faço o anúncio de um livro, todas as lives eu faço uma indicação para poder ajudar as pessoas, né, a melhorarem o seu conhecimento, o seu olhar. A gente sabe que quem lê se comunica melhor, fala melhor. Sim, Então hoje eu estou trazendo aqui a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. Então a gente está falando do corpo, sim. né? E o título desse livro é O Corpo Fala. Tá aí, ó. É Muito um livro bom. muito bacana. Já peço aí pra galera tirar um print, fica à vontade. E aí durante a semana também eu vou apresentar uma imagem de todos os livros que foram indicados aqui para que vocês possam ter acesso, né? Então são 350 ilustrações de expressão corporal. Muito bacana. Extremamente É bom. interessante, né? Fantástico. Tizil, quem é esse Tizil? Quem é o Kelvin? Ou quem Ô, é o mestre, Kevin e o Tizil? Quem são esses dois aí? antes de eu falar isso, pô, eu sabia que o senhor da indicação eu também trouxe uma, pô, focado no Profissão Manda. Capoeira. Show de Eu trouxe uma bola. indicação de livro que eu dei para os alunos na mentoria, e aí eu trouxe para a galera aí interessante, da Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Yes! Muito Leiam, bom, muito, vale muito a bom. pena também. Muito Eu já bom. fechei a escola com um sorriso que diz para a gente sorrir nesse livro, tá? Que legal, cara. Vamos lá, doutor Vamos lá. Kelvin. Quem é você, Kelvin? Bom, eu sou, como o mestre disse aí, Kelvin, meu nome, né, de nascença, Kelvin, mas na capoeira conhecido como Tizil desde os 7 anos de idade. Desde quando eu comecei a capoeira de 7 anos de idade, já ficou Tizil. Eu já não gostei e firmou, né? Tô aí nessa capoeira há 26 anos, esse ano, interrupto, sempre ali na capoeira, vivo exclusivamente da capoeira. E sou professor de educação física, sou pós-graduado em psicomotricidade, tenho um espaço cultural onde só o carro-chefe é a capoeira e só tem capoeira, não tem qualquer outro tipo de atividade. Eu faço muito essa questão de fazer esse negócio virar só com a capoeira. E trabalho com diversas escolas de educação infantil, onde a gente faz a prestação de serviço, não só eu, como pessoas que trabalham aí comigo. Sou pai do Davi e da Milena, marido da Simara, também capoeirista, há 20 anos, da Monitora Raio. E esse daí é um pouquinho do Tizil. Que bacana. Orgulho. É orgulho, orgulho de papai e de mamãe, porque é um homem que deu certo, um homem preto que deu certo, né? E Sim, que inspira, que ajuda muitas outras pessoas. Eu admiro isso em você, sempre falo e desejo cada vez mais sucesso. E olha que não vou pegar carona não, mas eu vou nessa locomotiva aí também. né? Eu estou Estamos todos embarcado aí juntos. nessa sala de aula, por aí. Bacana. Tizil, vamos lá. Fala um pouco desse seu projeto Profissão Capoeira, que você tem Tá, comentado muito nas redes sociais com a galera, e o tempo aqui, o espaço vai ser mais para você explanar sobre tá bom. esse conteúdo, tá? Fica à Tá. vontade. Bom, mestre, essa questão aí do profissão capoeira, então, muita gente vem me perguntando, né, que fala, você fala de psicomotricidade, é algo que não está muito ali
tanto no universo da nossa comunidade, né? Até mesmo a palavra é difícil às vezes de falar. E aí o pessoal começou a escutar eu falar de profissão capoeira, mas escutava psicomotricidade e o pessoal se confunde às vezes o que é uma coisa e o que é outra desses conteúdos que eu trago aqui na rede social. E o profissão capoeira, ele tem uma conotação muito focada na busca, vamos falar assim, na parte mais burocrática de trabalhar com a capoeira, né? Principalmente com escola, não necessariamente só com escola, mas principalmente com escola. Esse projeto ele surgiu das minhas dificuldades, né? Das dificuldades que eu encontrava e eu comecei a perceber, pô, se dá errado para mim, ou se eu tenho essa dificuldade, ou se eu tô com essa dificuldade, muito provavelmente outras pessoas podem estar com a mesma dificuldade que eu. E aí, quais eram essas dificuldades? Ao decorrer de anos, né? Não é ao decorrer da pandemia, não, viu, gente? Ah, foi na pandemia que você soltou esse profissão capoeira? Foi. Mas ao decorrer de anos que a gente vem... Não só eu, tenho certeza que o mestre deve conhecer 1 milhão de pessoas que passaram por várias questões, como eu conheço, e devem passar até hoje. Mas eram questões de, por exemplo, poxa, cheguei numa escola, que preço que eu dou na minha aula? Não sei. Vou cobrar quanto? Não sei. De que forma? Não sei. Vou receber como? Na mão? Ela vai me pagar em mãos? Eu faço o contrato de prestação de serviço ou não faço? O que é isso? Tá bom, fiz um contrato. Que tipo de cláusula deveria ou deve se ter naquele contrato? E o projeto? Como que eu busco essa escola? Como que eu chego até essa escola? Eu chego, eu não chego, eu tenho que entregar um currículo, não tenho. Então você vê que... Qual é o sistema de trabalho que eu preciso ter antes mesmo de eu começar a dar aula? Porque eu escuto a gente falar muito sobre as aulas, né, de capoeira para criança. É assim, é assado, até falo muito disso na psicomotricidade, mas antes de você conseguir dar aula para criança, você precisa entrar na escola. E para você entrar tem todas essas nuances, né? E isso, eu tive muitas dificuldades com tudo isso. E aí eu comecei a... Só que eu tive muita dificuldade. Claro que nesse período que eu venho, eu tive mais facilidades do que, de repente, quando o senhor começou capoeira, né? Com toda certeza. Claro. Mas eu tive várias dificuldades e não tinha tanto acesso. A gente não tinha tanto acesso. A gente não, né? Não tive tantos acessos. Eu tive orientações do Busca, que ele trabalhou em escola. Eu tive algumas outras orientações de algumas outras pessoas, mas nada tão claro, nada tão estruturado. E eu não achava isso em lugar nenhum. E aí você vai batendo a cabeça daqui, vai montando daqui, né? Aí você faz a faculdade, você pega uma coisa de lá, vai num evento de um amigo que tem um trabalho grande com o Instituto, você fala, nossa, isso aqui no evento foi legal. Então eu fui juntando tudo isso e fui melhorando para mim mesmo, né? Para mim mesmo. E até que chegou ali, né, 2020, muita gente sempre estava ali, Tizil, como que eu faço um contrato? Tizil, como que isso? Então eu já estava vindo estruturando e foi quando a gente soltou esse projeto aqui via rede social sobre o profissão capoeira. E o maior intuito disso, às vezes as pessoas vêm lá eu falando de preço de curso, essas coisas, mas que não é o dinheiro que está envolvido, e é o quanto que eu posso ajudar um monte de pessoas que estão ou têm vontade de viver do que ama, não vive, mas também não sabe como pode fazer. Tanto que eu já soltei várias polêmicas em relação a esse assunto aí, né? Sim. Então, o profissão capoeira, ele envolve muito mais esse lado burocrático, que eu acho que é até mais difícil do que dar aula, porque da aula todo mundo tem uma noção, mas manter a escola, aí vem o problema, né? Exatamente. A pessoa precisa vivenciar, né? Só voltando um pouquinho no que você falou do começo, né, de alguns de nós, referência para você, mas eu vou usar referências anteriores a mim, né? Então eu comecei capoeira como criança também. Só que cada época é uma época. A forma que os mestres atuavam e atuam, a maioria, né, eu me incluo nisso, é muito orgânico. Né? A transmissão da capoeira é muito orgânica. E a maioria dos mestres também, eles não tinham essa visão que vocês hoje mais novos têm, e a oportunidade também, até porque há um avanço, de frequentar faculdade,
de estudar sobre uma determinada área. Então, acho que tudo isso a gente sempre tem que considerar, porque mesmo sem ter esse conteúdo acadêmico, eles faziam e fizeram transformação na vida de pessoas. Eu sou a prova disso, eu estou aqui, né? Então, como é que ele fez isso sem ter conhecimento científico? Poxa, era a educação que tinha na época, a sensibilidade, essa prática musical, o tato. Tanto que a maioria de nós alunos na época, né, como até hoje a gente sempre falava mais com o mestre do que com o pai ou com a mãe dentro de casa. Porque sabia que o mestre entendia a gente, né? Então, às vezes, eu venho de uma educação muito dura, né, dentro de casa. E aí, dentro da capoeira, não é que isso relaxou. Isso continuou sendo duro, porém, tinha algo que eu podia falar para o meu mestre que não dava para falar para o meu pai, e isso me ajudava. Então, a parte musical que eu tinha influência em casa potencializou dentro da academia. Essa questão da dança que eu tinha influência em casa, mas potencializou dentro da academia, né, com as exibições culturais que a gente fazia nas escolas, aquela coisa toda. Então, esses mestres, eles também tinham muitos alunos, crianças de diversas faixas etárias, né, geralmente, diversas não, mas geralmente dos 5, 7 anos se começava a treinar capoeira. Então isso é muito bacana. E já essa geração de vocês, com o aprofundamento, o investimento, a busca, né, de melhorar, até mesmo pelas referências que vocês tiveram aí de vários mestres, que impulsionaram isso, porque tiveram a sensibilidade de entender que, poxa, a gente precisa de pessoas melhores do que nós para ser referência nesse tempo que é atual, que eles também não tiveram. Então isso eu valorizo muito em vocês, né? Porque quando a gente fala de ancestralidade, até falei isso para o mestre Adelmo ontem e na live anterior também com o Flávio Cruz. Às vezes as pessoas têm a noção, a concepção de que a ancestralidade é só a referência do mais velho. E não é o mais novo e o mais velho. Um não anda sem o outro. Sim. Né? Um não anda sem o outro. Então eu acho bacana quando você vem com essa abordagem, e outros capoeiristas também que eu conheço, que estão aí na atualidade atuando no mercado, falando de mercado, tá? De capoeira na escola, e que não são professores de educação física, não têm nenhuma formação acadêmica e trabalham assim excepcionalmente muito bem. Então, quer dizer, o que é que abre as portas para a escola? É somente a pessoa que tem uma formação acadêmica, ou é uma pessoa que realmente está comprometida, está organizada, está com conteúdo, está embasada e fala a língua da escola, a língua do diretor e a linguagem que a família realmente vai abraçar, no sentido de, poxa, esse cara vai acolher meu filho e dar o suporte que eu preciso na contribuição da educação dele. Exatamente. Eu vejo por aí. Colocação. Perfeito. Tanto que quando a gente lançou o Profissão Capoeira, o senhor acompanhou que a gente fez acho que 12 ou 13, Sim. 15 lives, né? Assim como o senhor está fazendo aqui nessa semana, com várias pessoas que trabalham apenas com capoeira dentro do ambiente escolar, né? Uhum. Em vários segmentos. Um era mestre, pós-doutorado, o outro não tinha formação acadêmica, o outro era dona de escola, o outro vivia com capoeira em escola fora do Brasil, para mostrar para a nossa comunidade que é possível. Fácil? Sim. Não é. Difícil? Também não é. Tanto que eu costumo brincar. Tem gente que fala que é difícil viver de capoeira. Aí eu pergunto, do que é fácil? Que aí você me avisa que eu quero fazer. Do que é fácil? Não é. Eu acho que o desafio... Pode falar, desculpa. Não, pode falar, fica à vontade. Não, eu ia falar o seguinte, nos anos 90, eu dei aula em várias escolas em São Paulo, várias. E eu não tinha a condição, dentro da visão holística acadêmica da escola, porque eu era o único professor que não tinha formação. E era professor negro, era o único negro, dava aula de cultura negra, que é capoeira, samba de roda, maculelê, essa coisa toda. O olhar era muito diferenciado,
porque a gente sempre teve a gente sempre sofreu com aquele preconceito velado, Sim. né, por parte da sociedade, enfim. Porém, a diretora, que eu sou muito grato a ela até hoje, Dona Roseli, ela falou, pô, eu acredito em você, cara, porque o que você faz, eu vejo que tem amor, que tem vontade, você tem, é isso, você coloca isso como uma coisa que é acima da tua vida, é impressionante, eu Uhum. nunca vi professor assim. Aí eu falei, poxa, bacana. Aí ela me apresentou a turma que eu ia trabalhar. Cara, imagina, eu comecei a dar aula em escola em 91. 91. Eu tinha praticamente 18, 19 anos de idade. E vindo de uma capoeira que não é essa que a gente treina hoje, e não é essa que Embaçado, eu né? ensino hoje, entendeu? Vindo de uma Sim, capoeira de sim. periferia mesmo, que é aquela coisa dura dos anos 80. Sim. E aí, de repente, eu me deparo como um professor dentro de uma sala de aula, tendo que fazer reunião para os pais, tendo que fazer projeto de aula, Embaçado, o que hein? você vai trabalhar nesse bimestre, trimestre e tal, tal, tal. Falei, caraca, como é que vai ser isso? E aí, com uma turma que foi assim a época que eu mais tive alunos, eu permaneci nessas escolas por mais ou menos uns 7 a 10 anos. E eu tinha, em cada escola, eu tinha cerca de 1.500 alunos Sim. por escola. E era CLT. Trabalhava Nossa. registrado e como professor de capoeira nos anos 90. Então isso era muito É bacana, um feito, né? né, meu? Porra, um feito assim Feito. gigantesco. Uhum. Uma oportunidade que o meu mestre mesmo na época não teve. Ele até tentou, mas não teve abertura. Então, quer dizer, você vê que a cada geração a gente percebe um avanço, né? Sim. Hoje eu não trabalho, hoje por enquanto eu não trabalho em escolas, porém eu tenho alunos que fazem um trabalho maravilhoso em escolas e amigos como você que, poxa, transcenderam em relação a isso. Então, pegando esse ponto da dificuldade, que nem acho que a dificuldade é um desafio, é desafiador quando você se propõe a dar aula na Sim. escola. E esses desafios te transformam Sim. porque você começa a ler mais, você começa a ter mais atenção no que você faz, você começa a perceber mais o outro, aquela questão da empatia, e Sim. você vê que a capoeira realmente ela transforma em muito todo e qualquer ser humano. Depende de quem está na linha de frente ali. Sim, com toda certeza. E isso, mestre, é o que você está falando, que é o que eu sei que você já leu, já escutou sobre o que eu vou falar, e a galera que está aí na live, na nossa comunidade, já escutou, mas tem muita gente que não acredita nisso, que o ambiente te modifica. O ambiente, ele te Sim, modifica. E é o que o senhor falou. Quando eu entrei, por exemplo, para trabalhar na escola, eu também não tinha graduação. Eu não fazia faculdade, né? Mas o ambiente te transforma, porque naturalmente você começa, para quem está um pouco, pelo menos um pouco mais engajado, enfim, você começa a ver o ambiente e fala, poxa, a professora tem graduação, o outro professor tem graduação, né? Pô, tá todo mundo lendo, tá todo mundo, poxa, eu tô fora desse ambiente. Você começa a se ver, poxa, eu também preciso ter uma graduação. É algo que é igual você estar num ambiente com um monte de cara bom de capoeira. Naturalmente você fala, meu, eu preciso treinar mais para acompanhar essa galera. É sim, natural, né? sim. Então você começa a buscar, você começa a buscar naturalmente. E dependendo da instituição, ela ainda te estimula, né? Ô, você precisa correr atrás, cara. Dá uma força aí, né? Mas, mestre, Exatamente. ainda sobre o que você falou dos ancestrais, né? A cada geração, eu acredito que é uma construção, né? Por exemplo, quem veio antes de mim, né, cada geração foi mais ou menos isso. Pô, a estrada era de terra, um colocou uma pedra, o outro asfaltou, hoje está pavimentado. E de repente hoje está pavimentado, pô, tá muito mais fácil, é só eu colocar uma lâmpada ali naquela estrada. E quem vai vir atrás de mim vai colocar uma placa e o outro, e vai ficando cada vez mais fácil. Se todo mundo for trabalhando, pelo menos nessa linha de pensamento de que Claro, cada um está fazendo um pouquinho mais para contribuir lá para frente, né? exatamente. Eu acredito muito nisso, a construção coletiva. Mesmo que ela demore Sim, um pouco, porque a gente sabe que muitas pessoas falam sobre isso, mas poucas realmente estão na linha de frente, estão engajadas para transformar. sim. E isso que a Pouquíssimo. gente está falando sobre essa transformação coletiva,
é essa questão do profissão capoeira. Por quê? Eu conheço muita gente que tem conhecimentos legais, mas que, primeiro que fazer coisa aqui na rede social, a gente sabe que dá um trabalho danado. E tem hora que é chato pra caramba. Postar, preparar um conteúdo, editar, pensar no texto. Às vezes a pessoa pega um negócio pronto que a gente coloca, né? De repente uma dica lá de 5 dicas disso, mas você teve que parar para estudar e separar aquilo que você vai colocar para ser algo que realmente gere valor para o próximo, né? Entretanto, não é todo mundo que tem essa dedicação para tal. Só que eu penso que se eu conseguir ajudar as pessoas, sejam elas próximas a mim ou de qualquer outra localidade, longe, fora do Brasil, não importa onde for, se a capoeira melhora num aspecto profissional nesse segmento que a gente está falando, a maré sobe para todo mundo. Se a maré baixa, baixa para todo mundo. Mas se ela subir, sobe para todo mundo. Inclusive para quem não está fazendo nada. Exatamente. E quem não está fazendo nada é aquele cara que acontece assim, ó, quer ver? Pô, Tizinho, vou dar um exemplo de 2 pessoas. Uma pessoa pegou lá o Profissão Capoeira que o Tizinho tá falando, pegou as dicas, pegou tudo, a maré subiu e um outro que não tá fazendo nada. Ele só tá lá vendo Netflix o dia inteiro e bater um treino à noite. Quando a maré sobe, com o trabalho que todo mundo tá fazendo, vamos imaginar, todas as escolas começam a querer capoeira, mas ela quer capoeira de uma forma organizada. O cara que está estudando e buscando, quando a escola liga para ele e fala assim, quero capoeira. O cara falou, Paulo, tem um projeto, isso aqui tá pronto, eu cobro desse jeito, é assim, tá tudo certinho. O outro, alguém vai ligar para o outro que não tá fazendo nada. Pode ter certeza que alguém vai procurar. A gente quer pôr capoeira aqui? Não sei, vou cobrar R$100 para dar aula aí, uma por mês. Tá? Então você vê, a maré sobe para todo mundo se subir. Por isso que é ideal que todo mundo tenha acesso à informação e tenha vontade de receber informação também, para que essa maré, quando chegar, e naturalmente ela vai acontecendo e a gente nem percebe, você consiga apresentar a capoeira de uma forma profissional e receber de uma forma adequada, até para não desistir da capoeira. Porque o que faz a pessoa desistir de viver de capoeira é porque o cara dá aula por ganha R$100 no mês, e claro que ninguém vai viver com isso por mês. Verdade. Bacana. E agora vamos lá. O que é o método 7P? É isso? Isso, método 7P. O método 7P, mestre, ele é uma parcela do nosso curso do Profissão Capoeira, mas eu acredito que ele, claro, não posso falar que tudo que tem lá no curso ele é importante porque ele estrutura o trabalho dentro da escola nessa parte mais burocrática, mais difícil. Mas o método 7P, ele é a porta de entrada. Sem ele, você não chega na escola. Por quê? O método 7P é 7P de 7 passos para você entrar na sua primeira escola ou, se você já dá aula, buscar uma próxima. Então, o método 7P a gente trabalha lá com 7 passos que a pessoa tem, ela acaba fazendo cada passo, e um passo puxa o outro para que ele consiga chegar a marcar a primeira reunião ou marcar uma reunião com uma instituição de ensino para conseguir apresentar o seu projeto. Então, vamos lá, ele chega até marcar reunião com a diretora da escola. O método, ele leva a pessoa a fazer isso. Por que eu julgo que é uma das coisas mais importantes e eu destaco ele? Porque não adianta você saber de contrato se você não conseguiu nem marcar uma reunião. Não adianta você falar, pô, eu já tenho apresentado todo o projeto, mas eu não tenho caminhos, ferramentas para chegar na minha primeira escola. Porque aqui na live, Neto, se eu perguntar, porque nas lives que eu faço acontece, se o senhor quiser testar, o senhor testa. Se o senhor perguntar agora, quem vive do que ama ou gostaria de viver através da capoeira, viver da capoeira e viver do que ama? Vai ter um monte de gente aí que vai falar, não vivo do que amo. Vivo do que amo, mas vai ter muitos que vão falar, eu não vivo do que amo, eu gostaria de viver com a capoeira. Mas você precisa saber o que você vai fazer para não chegar de qualquer forma. Então, o método 7P, ele traz exatamente isso, esse primeiro pilar, que é chegar e marcar uma reunião como escola. Perfeito. Perfeito. E como é que você estrutura, ou como que você pensou em estruturar esse curso que você hoje prepara para a galera? Nas suas mentorias, enfim. Tá. O curso em si, mestre, ele está pronto, ele está montado, a gente já tem mais de 50 alunos lá no curso, né, de pessoas que já tiveram resultados com isso,
Tem até uma, eu não consigo esquecer, porque foi marcante, assim, uma aluna lá do curso, a Laísa. Ela trabalha, acho que com projetos, ela é do Rio. Ela trabalha só com Uhum. projetos, né? E ela falou assim, não, entrei pro curso, viu, tal. Ela aplicou o método 7P, olha que interessante, ela aplicou o método 7P e ela não trabalhava com escola particular. Quando ela aplicou o método 7P, no primeiro resultado dela, ela falou assim, mandei para 10 escolas, Tizil. Depois de, sei lá, acho que uma semana, ela mandou, fechei com 5 escolas. Estou aguardando um retorno de 5. Quando foi, acho que tem 2 ou 3 semanas, ela mandou lá no nosso grupo, assim, lá do Profissão Capoeira dos alunos. Estou sem horário para trabalhar com escola. As outras 5 me ligaram e eu estou tentando encaixar os horários. Cara, que legal, cara. E assim, isso foi ela que ela está aqui no nosso país, está no Brasil, no Rio. Teve um outro amigo nosso, que é o Presídio, ele está na Espanha. Ele aplicou o método também, e aí a gente tá falando até em dinheiro, né? Que é o que às vezes chama a atenção das pessoas. Lá na Espanha, ele falou, pô, apliquei, Tizio. Tanto que quem quiser falar, pô, Tizio, é mentira o que você está falando. Vai lá no link da bio, clica lá no Semana Rumo à Sua Primeira Escola Próxima, que tem um depoimento do presídio lá. Ele, quando ele aplicou, ele fechou lá uma escola para fazer uma apresentação, uma aula experimental. Ele falou, eu apliquei do jeito que você falou, Tizio, eu consegui. Cara, tinha 120 crianças na aula experimental dele, na escola, num bairro lá da Espanha que ele tá. E aí Que você fala pra pensar, legal. pô, 120, se ele fechar 30 crianças a 30 euros, quanto que dá? Então, falando, estou jogando bem baixo, né? Provavelmente, se ele entra, a proporção de alunos em 120 é muito maior do que 30, né? Com certeza. Então, é muito legal. Mas o curso em si, ele está estruturado da seguinte forma, para o senhor ver, as pessoas verem que tem uma estrutura bacana de suporte para a pessoa conseguir trabalhar. Então tem um primeiro módulo, que a gente tem lá um Seja Bem-vindo, explica como é o curso. Uma importante, mestre. Tem muita gente que fica na dúvida, fica lá assim para mim. Tizio, esse curso aí, ele começa quando? Ele não começa nunca, ele já está vivo. Ele é gravado, então não tem dia para começar. Não existe um dia, ó, dia 12 começa, não. Quem entra já recebe acesso e consegue, basta ter internet, um celular, notebook, computador, e você assiste pela plataforma da Hotmart, né? O primeiro módulo tem um Seja Bem-vindo, então eu explico lá sobre o curso, os links que as pessoas vão entrar, porque a gente tem um grupo secreto no Facebook, onde os alunos fazem tarefas, lições de casa, isso mesmo, tem lição de casa que é para você conseguir aplicar o conteúdo e associar melhor aí na sua cabeça. Aí a gente vem com um segundo módulo que chama Um Novo Olhar para a Sua Atuação Profissional. Aí nesse módulo a gente fala sobre organização de agenda, sobre Google Meu Negócio, sobre vitimismo, sobre parar de ser vítima. Enfim, a gente fala de algumas coisas que é para ampliar o olhar e você mudar essa visão de que não dá para viver de capoeira ou do que quer que seja do que você queira viver. Aí a gente vem para o terceiro módulo, que é o método 7P, que é o primeiro pilar lá. Então aqui você vai aprender qual é o primeiro passo que você precisa ter, o segundo, o terceiro, o quarto, até que você feche uma reunião com a escola. Depois a gente vem para um quarto módulo que a gente fala de sistema de trabalho. Aí nesse módulo a gente fala de várias coisinhas que, por exemplo, a gente não sabe quando entra para trabalhar na escola, porque o nosso trabalho ele não é tão formal, né? Ele não é CLT. Procura-se Uhum. professor de capoeira para trabalhar em escola de segunda e terça, até acontece, mas é muito mais, numa proporção muito menor. Normalmente você que vai atrás do seu trabalho, e não é só na escola, né? Não é só na escola. Até quando alguém vai te levar para dar aula no evento, é você que vai atrás do seu trabalho, porque conforme você vai fazendo o seu trabalho com a capoeira, chama a atenção a ponto de alguém que te leve, né? E, Exatamente. e nas escolas não é diferente. Você busca o seu trabalho, você vai atrás das escolas para oferecer a capoeira. Porque 98%, né, das vezes tem judô e balé. E aí, quando você apresenta uma coisa bacana para a escola, ela vê a possibilidade da capoeira. Então, se você ficar sentado aí o dia inteiro achando que uma escola vai te ligar para ter capoeira, não levanta da cadeira e vai atrás, não, que você não vai arrumar escola nenhuma. Vai continuar sentado.
E você, e agora me diz uma coisa, Tizil, geralmente, às vezes, acho que vai entrar muito nessa parte do vitimismo, né? Tem pessoas que já têm ou acham que tem uma. Eu não acredito nesse negócio de idade, né? Eu acho que Sim. idade é só um número e se você tiver convicto do que você faz, amor, disposto, você consegue continuar caminhando. Mas como é que é? Você já teve alguma pessoa que falou para você, poxa, Tizio, acho que eu estou velho para dar aula de capoeira para criança, porque eu já tenho uma idade, eu já estou em outro momento da minha carreira como capoeirista. Já teve alguma pessoa que falou isso para você? Mestre, eu já escutei, né? Escutei e dei a minha opinião, né, naquele momento, que é a mesma que a sua. Eu não acho que seja dessa forma. Até esses dias eu coloquei, né, que quem nasceu sabendo andar, gingar, você aprende, eu não tenho jeito. Não, você pode aprender. É igual dar aula, né, mestre? De repente o senhor tem aí afinidade em dar aula para a galera mais graduada, mas você sabe dar aula para todas as faixas etárias. Mas a minha afinidade é, de repente, dar aula para idoso. A minha afinidade, mas você consegue aprender a dar aula para todos. Não que você vai ser tão bom dando aula para todos, mas você sabe, é tipo clínico geral, você sabe um pouquinho de tudo. Ou ortopedista, ele sabe um pouquinho de tudo, porque ele tem que ser clínico antes, mas ele é especialista em ortopedia. Né? E eu acho que nós somos da mesma forma. Pô, eu sei um pouco de tudo, mas você é especialista no quê? Porque tem a síndrome do pato. Você já escutou a síndrome do pato? Como é que é isso? Conta para nós. A capoeira tá cheia da síndrome do pato. A síndrome do pato é que o pato, ele faz tudo mais ou menos. Ele nada mais ou menos, ele voa mais ou menos, ele faz tudo mais ou menos. Né? Ele não é bom em nada. Ele não é igual uma águia. Pato faz tudo mais ou menos, nada mais ou menos, voa mais ou menos, não voa direito. Então a galera não pode ser pato, não pode estar nessa síndrome do pato. Não dá para ser o pato, né? Então, eu já escutei, dei essa minha opinião, a pessoa, né, acabou refletindo, acho que, né, depois falou, não, então eu vou para cima, tal, foi, começou a trabalhar. Mas isso está Sim. muito nessa questão da própria pessoa, né? A pessoa precisa ter esse vigor, essa energia, esse outro olhar, e às vezes precisa dessa palavra de alguém, né? Às vezes sozinho realmente não vai. Mas é possível, basta você querer aprender. Isso eu não tenho dúvida. Entendi. E as aulas de capoeira, ela entra como a capoeira na escola mesmo, como matéria da escola, ou do currículo escolar, ou ela entra como uma atividade extracurricular, ou seja, depois do horário, depois do expediente, você tem um espaço dentro da escola em que você ministra essas aulas e as crianças, através dos familiares, te pagam pelo seu contrato Uhum. de prestação de serviço. Tá. Eu vou falar disso só para concluir, porque faz parte dessa Tá. resposta aí. Então a gente fala lá do sistema de trabalho, depois a gente vem com a precificação, fala de pesquisa de mercado, tal. No sistema de trabalho a gente explica o que é a capoeira intracurricular, que é fazendo parte do currículo da escola, e o que é a capoeira extracurricular, tudo no módulo de sistema de trabalho, né? A gente fala de precificação, depois a gente fala de formalização e cobrança, essa relação de contrato, de cobrança, como que você cobra, como que você recebe boleto, cartão, Pix na mão, né? Faz um contrato de boca ou não, o que é necessário, o que não é. E a gente tem um módulo que eu também acho que é extremamente importante, que é construindo o seu projeto. E eu falo muito do construindo, que o pessoal tem a mania de pegar com Ctrl+C e Ctrl+V, né? Ô, mestre Tucano, manda seu projeto aí, e eu coloco meu nome e tá tudo certo. Tem problema? Não tem. O problema é que você não acaba estudando o que você copia. Aí quando você vai apresentar, nem você sabe explicar o que está no papel. Sim. Então, ali nesse módulo, eu ajudo a galera a construir o seu próprio projeto. E em todo o curso, mestre, as pessoas têm modelos disso tudo. Eu forneço modelos prontos que a pessoa constrói. Tem coisas que são realmente prontas, que não tem necessidade de construir. Mas, por exemplo, no projeto tem um modelo que a pessoa vai construindo, conforme eu vou falando no curso, ela vai construindo o projeto dela. E quando ela coloca lá no nosso grupo a tarefa, eu olho e dou os feedbacks. Isso não está legal, isso de repente você precisa melhorar, esse ponto precisa ser assim.
E no curso ainda tem as mentorias, que o pessoal confunde. O que, que são as mentorias? De uma a duas vezes por mês, isso é variado, a gente tem encontros via Zoom com todos os alunos do curso. Nesses encontros, ou eu levo algum convidado, ou eu levo um tema específico, ou a gente abre para os alunos tirarem dúvidas. E aí eles tiram dúvidas ou de módulos, às vezes vem dúvidas do tipo, puta, eu tô fechando uma escola, tá acontecendo isso, o que, que você acha? Aí é a hora que eu acho muito legal, porque eu dou o meu insight, mas todo o resto dos alunos também dão vários insights. Ó, comigo já aconteceu isso, já aconteceu assim, não faz assim. Enfim, é bem bacana. Fora os bônus, né? Todas essas lives que eu faço toda semana ficam disponíveis para os alunos assistirem lá. E tem mais de 15 horas de bônus das lives com convidados e diretoras de escolas que a gente já fez. Que legal. É bacana porque esses relatos aí, eles vão potencializando, né? Sim. Vão potencializando, vão esclarecendo qualquer tipo de dúvida imaginária que a galera tenha e vai dando coragem, né? Eu acho que acima de tudo, além de você ter um projeto bom, ter um conteúdo bacana e ser comprometido com aquilo que você está se propondo a fazer, é ter a coragem de ser desafiado todos os dias. Nossa, é exatamente isso. Não é brincadeira, não. Né? Não Ter a coragem. Mestre, tem uma coisa que eu acho importante em cima do que você falou sobre a capoeira extra-classe, intra-classe, que é o seguinte. O senhor falou uma coisa que é importante. Tizil, é preciso ter faculdade de educação física para dar aula de capoeira? Não, você não é obrigado a ter uma graduação em educação física para dar aula de capoeira. A lei não te obriga. A lei não tem nada na lei que fala você é obrigado a ter graduação em educação física. Entretanto, que aí vem a questão, não significa que a escola queira te pegar sem isso. Não é um divisor de águas. Mas existe aquele lugar que de repente fala assim, não é obrigado, mas aqui eu quero um professor com educação física. Eu só vou pegar se ele tiver educação física. E aí é uma decisão da escola. Que ela pode pegar o profissional sem a graduação, como ela pode falar, não, eu sei que não precisa, mas eu só vou selecionar profissionais com educação física. Tá? Como eu acredito que você burle isso? Burle que eu digo no sentido da escola falar assim, não, vou pegar você mesmo sem a graduação acadêmica. É o que a gente conversou ali no começo. Quando você chega com um trabalho organizado, você concorda que se você chegar estruturado, ela fala assim, caramba, esse cara sabe do que ele tá falando, meu. Nossa, que projeto legal. Eu nem li muito esse projeto, porque ela não vai ficar lendo um projeto de 16 páginas, né? Raramente ela vai pegar o projeto e vai falar assim, deixa eu ver aqui o seu projeto. Mas quando você consegue ter a oportunidade de sentar com todas as estratégias anteriores, e uma das estratégias do método 7P é a rede social, tá? Fiquem ligados aí, você fica postando cerveja na sua rede social, tá perdendo tempo, tá se queimando. Exato. Então, isso tudo aí fortalece. Quando você chega para apresentar seu projeto e você sabe apresentar o seu projeto, ali é o divisor de águas. A ponto que, por exemplo, quando eu estou apresentando o meu projeto, eu faço. Essa aula não está lá no curso, eu ainda vou colocar essa aula no curso. De acordo com o que eu mostro, eu fiz a live mostrando. Eu sei mais ou menos a reação que ela tem que ter em tal parte do vídeo que eu apresento. Que eu sei que tem uma parte do vídeo quando as crianças pequenas aparecem que ela faz assim, ai, que gracinha! Eu já sei que, se ela não fez isso, ela não tá muito feliz com... Ou ela tá com pressa. Mas quando ela faz isso, eu falo, opa, o caminho tá indo bem aqui, vai fechar. Entendi. E ainda para fechar, mestre, sobre o extra-classe e o intra-classe. Fora do currículo, que é o extra-classe, como o senhor falou, realmente, você está ali dentro da escola, você tem um horário fora do horário de aula, e os pais normalmente pagam para você dar aula de capoeira fora daquele horário. Isso daí é tranquilo, é mais fácil. O que eu acredito que é um problema, e que as pessoas não têm noção, é o que todo mundo sempre fala, a capoeira tem que estar no currículo escolar. Legal. Só que quando a capoeira está no currículo escolar, e todas as escolas que eu dou aula, que a gente tem aqui, a capoeira está no currículo escolar em todas. Existem várias outras responsabilidades que você adquire junto com a capoeira, está dentro do currículo, e talvez você ache que você só precisa levantar as pernas. E não é isso. Porque quando a capoeira está dentro do currículo, você precisa fazer diário de classe, você precisa fazer planejamento anual,
você precisa fazer semanário, você, dependendo da escola, pede até para você dar nota. Nota para os alunos, dependendo da escola, relatório, reunião de pais, enfim. Aí existem Exatamente. outras responsabilidades que eu explico ali no curso, eu tenho até uma aula no curso que eu conto assim, ó, coisas que a diretora não te conta no dia da entrevista. E aí eu falo de várias coisinhas que acontecem que eles não contam, mas que são responsabilidade quando a capoeira está no currículo. Como você aprendeu isso, Gil? Se ferrando bastante. Aí você vai aprendendo. Então, aí a gente volta no começo lá do nosso bate-papo. Imagina eu, 18 com 19 anos, acostumado de capoeira na academia, aula na rua, só ir para batizado e aquela coisa toda, que não tinha essa dinâmica de curso, de aperfeiçoamento, não tinha nada disso aí. E de repente estou dentro de uma sala de aula, né, intracurricular, né, e a diretora me pedindo relatório dos alunos, nota, E aula tem na lousa, computador, né? Aqui, não tinha né? computador, na lousa, entendeu? Rapaz, inclusive eu tenho até hoje aqui guardado, cara, esse meu plano de aula que eles pediam Eu na época. acredito. É de Cara, é verdade. fantástico. E aí é isso que você bem falou. Às vezes a gente enquanto capoeirista, a gente clama tanto por uma situação, né, que vai às vezes muito no emocional, ou na necessidade que você acha que vai solucionar, e de Sim, repente é uma algema que te prende por um inesperado, você fala, caraca, como é que eu saio disso? Que é, sim, por exemplo, a profissionalização da capoeira ou do capoeirista, sim. né? Porra, bacana, um nome muito legal, cheio de ideias, mas e aí? E Será que aí? não tem essa? E as responsabilidades disso tudo aí? Não. Exatamente. Até porque, mestre, Não? por exemplo, só para o senhor, eu não sei se o senhor vai concordar, mas é uma das coisas que eu falo para os alunos do curso, que é isso aqui. Eu tenho o costume de direcionar as escolas em marcar reuniões e não uma entrevista. Uma entrevista eu estou indo para ser seu funcionário. Na reunião eu estou de igual e eu estou prestando um serviço. Minha empresa está prestando um serviço para você. E aí a gente se coloca como igual. Perfeito. Então, de repente, com essa profissionalização, vai existir um teto mínimo. Você sempre vai ser CLT. Você nunca vai ter a oportunidade de ser um prestador de serviço. E como prestador de Exatamente. serviço, existem outras nuances, né? Benefícios e Exatamente. malefícios. Claro. Então acho que tem que ter sempre essa reflexão e tá aberto para o conhecimento, né, cara? Tá aberto pro dizer, ó, eu não sei, eu não entendo isso, eu quero mergulhar, me ensina como é que é e tá disposto a participar. Sim, Caso contrário, né, não que você vai fazer um trabalho medíocre, mas é um sim. trabalho que você vai só até a esquina e volta para trás, vai só até a esquina e volta para trás. Mestre, só para a nossa comunidade compreender o que o senhor acabou de falar, que é muito rico, é assim, ó. Eu estou com esse livro na mão. Esse livro, ele tem 300, 400 páginas. Cara, em 400 páginas o cara me resumiu o conhecimento de uma vida. Eu paguei R$ 30 nesse livro. Sim, Qualquer tipo de conhecimento, você só está economizando tempo de se ferrar o que o outro não se ferrou. perfeito. É isso. Só que o pessoal tem dó de investir em conhecimento achando que está gastando. Entendi perfeitamente. É a mentalidade de escassez, né? A É isso mentalidade, aí. a mentalidade de escassez e às vezes não, a maioria, todos os seminários que eu tenho dado com capoeira, eu falo muito sobre isso, precificação e valor, Exatamente. Tenho essa aula também no né? curso, diferença de preço e valor. Muita diferença, tem muita diferença. Muita. E às vezes, o que que acontece na capoeira? O que que acontece? Não, acontece. A pessoa quer a melhor aula, o melhor canto, o É melhor isso toque de aí. berimbau, a melhor roda, Uhum. quer que você jogue horrores, quer que você transcenda e, enfim, faça o diabo dentro do negócio lá. Sim. Porém, por- porém, ela Pode não crer, quer, pode crer.
porém ela não quer investir nada em Não relação quer. a isso aí, né? E eu sempre falo pra galera, e tô batendo muito nessa tecla, você que é capoeirista, que é profissional, que diz que é profissional ou trabalha com profissionalismo, não dê aula de graça para ninguém. Sim, Qualquer pessoa que quiser treinar, beber dessa sua fonte, do seu conhecimento, da sua sabedoria, ela tem que pagar. Você fazer uma ação social é muito diferente de você trabalhar num projeto social. concordo. É diferente. Eu, como Tucano Preto, eu faço várias ações sociais, né? E que eu não cobro R$ 1 em relação a isso, tá certo? Mas é o Tucano Preto que faz. E se amanhã eu estiver trabalhando dentro de uma instituição que faz um trabalho social, esse trabalho social não é o meu trabalho com capoeira. Sim, Ele não é o meu trabalho, eu presto serviço. E a galera da capoeira tem essa ilusão ou esse delírio de que, poxa, eu tenho um trabalho social. Não, você não tem um trabalho social. Você trabalha para uma empresa que presta um serviço social. sim. Tanto que quando esse projeto acaba, porque todo projeto foi feito para acabar, você fica Você sem acaba junto. aluno e você, se não se cuidar, você acaba junto. Então é preciso ter uma maturidade de pensamento, refletir sobre isso, para você poder entender o valor que você acha que merece, no valor que você não dá naquele que está diante de você transmitindo um saber. Concordo. Acontece muito isso. Por exemplo, se eu vou fazer parte do seu método profissão capoeira, independente se eu sou tucano preto ou não, ou se você quiser Sim, fazer uma cortesia, uma outra história, mas a minha obrigação é pagar. A minha sim. obrigação é pagar. E às vezes a gente fala pagar, nem quer falar pagar para a pessoa não se sentir invadida. A gente fala Né? de É investir, né? investir. Investir. Poxa, investe. Pô, o cara não É investe em isso. nada. Tá Investe. entendendo? Então eu acho que é muito por aí. Ô, mestre, eu podia Sim, aproveitar esse momento que o senhor falou, se o senhor me permitir, claro. claro. Falar em investir, eu tenho avisado a galera, eu quero aproveitar para avisar. O meu curso está aberto. E ele era R$ 597 e baixou, tá 97. Dia 7 de maio, meia-noite, vai subir. E tem gente que não está aproveitando para adquirir todo esse conhecimento aí por esse preço de banana aí. Vou me inscrever na próxima semana. Dia 7 eu boto até o foguete, vai subir. Era 597. E assim, não é mentira, Sim. não. Isso aqui que eu tô falando agora, eu venho falando já há muito tempo. É um conteúdo para ajudar. Mas é como o senhor acabou de falar: existe tempo, existe trabalho, existe um monte de coisa. Arranca a sua cabeça para estruturar tudo isso. É igual quando eu já peguei algumas aulas do senhor, né? É igual quando você monta aquela aula, não é do nada. Você pensa. E pensar para montar algo estruturado não é fácil, né, meu? Seja o que for, cara, não importa. Então, tá baratinho porque eu falei, eu preciso dar acesso para a comunidade, né? O cara que fala que não... Mas agora não tem mais como não é só eu nesse curso, existe uma equipe que ajuda. Eles falaram, Tizil, sem chance. Eu falei, então tá bom, agora dia 7 acaba, sobe. Aí o povo não pode mais chorar, viu, mestre? Tá aí, Não, a só não trabalha oportunidade quem não foi aí. quer. Pô, durante quanto tempo você ficou quanto tempo você ficou compartilhando conteúdo na rede social? De graça. Nossa, e ainda compartilho todo dia, né? Todo dia. Pois é, agora, porra, quase 3 anos de pandemia. O cara falar que não tem condições, agora é sacanagem. E Falar de que não tá fazendo por 590, causa da crise, é e desses sacanagem. 597 que só tá 97 agora, mestre, tem um ano que eu deixei a R$ 97. Agora a última chance de quem quiser entrar. Link na bio e bora. Aproveitem aí. Vamos lá, ó, mais uma vez vou fazer Bora. aqui o anúncio do livro. O Muito Corpo bom. Fala. Vou Se abrir você minha não leitura, porque eu tem, ainda não li. investe nisso, compra, paga. Isso vai potencializar muito a sua fala, a sua conduta, a sua chegada, né? Vai ajudar você a perceber melhor o outro. Isso é muito bacana. Tizil, vamos partir para psicomotricidade aplicada à capoeira. O que que é isso? Bora. Vamos lá. Bom, mestre, vou partir do mesmo pressuposto lá do Profissão Capoeira. Essa questão da psicomotricidade veio antes do Profissão Capoeira, né?
que eu comecei a falar primeiro de psicomotricidade aqui. Só que uma coisa que é muito, muito legal, né? Um complementa o outro. Eu costumo dizer que o profissão capoeira, os dois servem para a sua vida inteira como profissional, né? Mas o profissão capoeira fica ali naquele envolto mais burocrático, contrato, aquela coisa. E o psicomotricidade vem mais, puxa, comecei a dar aula, ou já dou aula. E agora, né? Agora eu estou na parte pedagógica, dando aula, a criança que vai se movimentar, o adulto que tem dificuldade em gingar, não importa. Aí a gente entra na hora da aula, né? E não é um conteúdo que eu te ensino a dar aula. Eu não estou ali para te ensinar a dar aula. O grande objetivo desse meu conteúdo de psicomotricidade aplicada à capoeira é que nós possamos ter um pouco mais de conhecimento e entender o que a gente faz na nossa prática. Poxa, por que eu mandei o aluno fazer uma cambalhota? O que isso influencia? E isso traz valor para a nossa aula. Isso traz valor quando uma instituição te busca e você sabe explicar. Eu vou falar para o senhor, antes de eu falar o que é psicomotricidade, só para você e o pessoal entender, eu dei uma aula... É porque assim, eu pedi para uma criança fazer cambalhota numa aula. E o aluno não quis fazer. Tenho medo. Beleza. Não fez. Na outra semana, eu recebi um bilhete na agenda da criança. Tizil, o fulano adora fazer a sua aula, mas ele morre de medo de fazer cambalhota. Peço que ele não faça. Aí eu respondi para a mãe. Aí eu escrevi um texto, né, resumindo, que através da cambalhota, nós estávamos trabalhando com aquele aluno, e ele era da educação infantil. Nós estávamos trabalhando a orientação de espaço, e que essa orientação de espaço traz toda a relação na hora que ele está aprendendo a escrever. Porque a orientação de espaço, ele precisa dessa mesma orientação de espaço, mas aí vem na oclusão, quando ele tem que escrever dentro da linha, ou quando a criança tem que pintar alguma coisa dentro dos espaços delimitados. Aí na outra semana veio aqui, Tizil, o fulano pode fazer as aulas de cambalhota. Entendi. Mas você vê como mudou por conta da explicação, que eu soube explicar o porquê da minha prática, ela também mudou a visão dela. E assim, mestre, eu tenho a visão, não sei se o senhor tem a mesma, mas eu acredito que próxima ou igual. Eu entendo o que eu faço. Eu sei que o senhor mandar eu correr numa aula de ponta cabeça tem um objetivo, mas tem muita gente que é leiga. E ele não tem obrigação de saber. É igual o pedreiro fazer um reboque aqui. Eu não entendo, é ele que entende. Se ele me explicar, eu vou ter uma outra visão daquilo que ele está fazendo. E às vezes a pessoa vê você fazer uma prática e acha que não vale nada, é só lazer, é só brincadeira. Quando você explica ou se faz entender, a visão muda. Uhum. Excelente. A visão muda, e muda muito. Então, esse conteúdo de psicomotricidade, ele é realmente para ajudar a nossa galera a entender mais e, consequentemente, traz mais valor para a sua aula. Eu não estou falando que você ganha mais dinheiro, traz mais valor. Então, as pessoas vão te valorizar mais, porque elas percebem que você entende. E dentro do universo, principalmente escolar, a diretora, o responsável, a coordenadora falou, opa, esse cara entende do que ele está falando, né? Porque ela também entende algumas coisas. E, consequentemente, lá na frente, isso melhora o seu preço. Sim. É um diferencial, né? Que você passa a ter. Entendeu? Melhora o seu preço. Entendeu? E esse é o grande objetivo desses conteúdos de psicomotricidade aplicada à capoeira. Né? Trazer essa consciência para a nossa comunidade. Perfeito. Me diz uma coisa, o pessoal está pedindo aqui, é só para a gente não deixar passar. Qual que é o link para as pessoas se inscreverem no seu curso? Mestre, o link tem duas formas. Se você olhar os stories, eu deixei lá, ou clica no link da bio e você vai ver lá, meu curso Profissão Capoeira. Clicou lá, tá lá, é só fazer a sua inscrição. E ainda dá para parcelar os R$ 97,00 em 12 vezes no cartão. Pagar R$ 9,00 por mês. Tá aí, galera, cai para dentro. Clica lá, passa o cartão e investe. Mestre, se você parar para pensar, só para ilustrar isso, você já parou para pensar que se o cara fechar o curso a R$ 97,00,
Eu estou pensando aqui. E ele fechar uma escola a 800, ele paga o curso e ainda está no lucro. Com certeza. Ele só vai multiplicar. Acabou. É isso, vambora. Só vai multiplicar. Agora, tá com coragem para fazer isso? Tá com disposição? É realmente o que Mestre, você quer fazer? o Se senhor não for, precisa falar abraça. se o senhor não quiser. Só para motivar as pessoas. Eu vou falar também, mas eu quero que o senhor fale primeiro. De 2020, da pandemia para cá, quanto o senhor já investiu financeiramente em conhecimento? Muito. Eu vou garantir também que eu já investi mais de 12K, com certeza. O último curso foi 1.300 que eu peguei, que às Exato. vezes o pessoal tá vendo eu postando aí, estudando, para ter resultado. Novas ações geram novos resultados. Exatamente. Exatamente. Concordo contigo. Vamos embora. Vamos Ainda embora. na psicomotricidade. Você já Tá. falou como é que surgiu. E como é que surgiu essa necessidade de você aplicar para os seus alunos de capoeira a psicomotricidade? Então foi assim, começou lá Para na... sua equipe, seus alunos aí no Espaço Unirê, como é que você aplica isso para eles? Para Mestre, é quem uma quer já coisa dar que aula, para os seus Tá. graduados. Então eu vou começar um pouquinho antes. Eu vou falar o que é psicomotricidade para poder falar disso, tá? Então, Certo. galera, psicomotricidade, às vezes a pessoa tá escutando a gente falar isso, tá falando, meu, que esse palavrão aí que o Tizinho vive falando, eu não tô entendendo, é bulhufas. A psicomotricidade é uma área que eu fiz uma pós-graduação que está ali na área do movimento, da cognição, enfim. E a psicomotricidade ela é uma ciência que ela unifica os aspectos cognitivos, afetivos e motores nas diversas etapas da vida do ser humano, tá? E dentro dessa palavra psicomotricidade, o psi, ele está envolvido aos aspectos afetivos, esses aspectos que envolvem o sentimento, a emoção, a afetividade. Nisso, a gente quer dizer assim, o querer fazer. Sabe quando você chega na roda de capoeira e fala, mano, eu quero jogar, tá maior energia, cara. Tá envolvido ali os aspectos afetivos. O co está envolto dos aspectos cognitivos, que está ligados ao processamento das informações no nosso cérebro, tá? Atenção, concentração, atividades sequenciais, e está muito ligado ao saber fazer. Então a cognição tá, pô, eu aprendi ali, eu tive a vontade de jogar, mas eu só vou jogar se eu souber fazer capoeira, a parte prática. Então a cognição está envolto disso, tá? E o motric é os aspectos motores, ligados a uma coisa que é importante, ao movimento humano intencionalizado, um movimento que tem intenção, que está no poder fazer. Então, se o cara, de repente, não tem uma perna, ele não vai poder fazer alguma coisa. Ou se ele está limitado, né? Por algum motivo, fisicamente, ele não pode. Então, o motric está ali no movimento que ele pode fazer. E a idade ligada às diversas etapas da vida do ser humano. Acho que deu para entender o que é psicomotricidade. Deu. Será que a gente tem uma boa psicomotricidade? Então, Como é que o tá, problema, como é que tá a minha psicomotricidade? mestre, nesse exato momento eu acho que ela tá boa. Como é que tá? Onde é que eu posso avançar? Aonde é que tá Mas, bom que eu posso mas melhorar? o que é interessante da gente saber em relação à psicomotricidade? Que tudo isso que eu falei, afeto, motor e cognição, é uma tríade. É uma tríade. Então, imagina um triângulo que está equilibrado ali, né? Certinho. Então, quando ele tá, esses três aspectos eles estão bem desenvolvidos, você está em equilíbrio. Então, você está em equilíbrio com o amor, com o seu afeto, com a sua cognição, com o motor. Só que existem momentos que pode ter algum desequilíbrio em algum desses aspectos, porque tudo é ao mesmo tempo, né? Tudo é concomitante. Quando existe um desequilíbrio neles, é quando a gente vê essas falhas, como você falou, pô, será que eu estou bem? Por isso que eu falei, agora aparentemente sim. Mas quer ver um exemplo de alguém, algum indivíduo que tenha um lado do aspecto psicomotor afetado? É um indivíduo que seja, por exemplo,
síndrome de Down, dessa tríade, o que ele tem de mais forte que está acentuado é o lado afetivo. Quem já teve contato com alguém que tem síndrome de Down, vê que eles são bem carinhosos, eles querem abraçar, eles estão muito próximos de você, mas já o lado da motricidade, do movimento, eles já são mais debilitados, que eles têm mais dificuldade de equilíbrio. Então você vê que um aspecto tem dificuldade e o outro se acentua. Quer ver um outro exemplo para a gente entender isso? Um aluno de capoeira, imagina que você vai dar aula para... Não importa se ele é criança, se é um adulto, se ele brigar, ele tiver uma discussão com a esposa dele ou com o marido dela, antes de ir para o treino de capoeira, ele vai chegar com esses três, com um aspecto de afeto, sentimento bacana para treinar na sua aula? Não. Provavelmente não, né? Eu também acredito que não. E isso vai afetar na hora dele se movimentar ali. Não vai estar atento, a cognição não vai estar. Então você vê que um aspecto interfere na relação dos outros dois. Pô, o cara chegou preocupado porque quer ver? Tem um exemplo na questão da cognição. Ele tá com a maior vontade de treinar, de jogar. Chegou na roda, todo animado para jogar e tal, quer jogar. Pô, a roda começa a ser uma porradaria danada. Parece que o cara não sabe nem mais jogar capoeira, dependendo da situação. Trava, né, meu? Puta, vai jogar, mas nem consegue se colocar direito, fica meio receoso, ou o próprio sentimento dá uma travada, fala, meu, não quero jogar não. Dá aquele frio na barriga. Então essa tríade, ela precisa estar constantemente, né, equilibrada. E aí vem o nosso papel de tentar entender, compreender, visualizar isso. Por isso que quando a gente fala assim, né, o aluno, a fila tá ali para os alunos fazerem o AU, um faz e cai. Aí o resto ri, já interferiu ali, o cara já dá uma travada, né? Puta, todo mundo tá rindo de mim. Então você vê que tudo afeta, né? O cara que a criança que quer fazer, poxa, de repente ela é mais gordinha, vamos falar assim, né? Então ela quer fazer, ela entendeu o movimento que você ensinou, mas na parte corporal, que vai envolver o aspecto motor, pelo fato dela estar mais gordinha, mais fora do peso, de repente ela tem mais dificuldade de se movimentar. E isso afeta, né? Isso afeta essa tríade dela naquele momento. E isso acontece em diversas etapas da vida. Por isso que a gente fala das diversas etapas da vida. Pode ser quando a criança, a adolescente, o cara que está com 40 anos e está começando capoeira agora. Então vai em várias etapas da vida. Beleza? Beleza. E para finalizar aí, como esse conteúdo da psicomotricidade vai ajudar a galera da capoeira ou outras pessoas afim? Tá. Mestra, como eu falei, por exemplo, quando a gente começa a ter esse conhecimento, e ninguém precisa ter esse conhecimento tão aprofundado como eu tive na pós-graduação, e como eu sempre estou procurando ler e estudar, mas quando a gente tem um mínimo de entender, por exemplo, assim, poxa, o Tizinho explicou lá sobre essa tríade. Pô, você já adquiriu um conhecimento aqui super rico, que, pô, ninguém sai dando de graça. Pô, já entendi desses aspectos motores, afetivos e cognitivos. A pessoa que vai sair dessa live com essa informação que parece simples, meu, ela já vai ter uma outra visão quando ela for dar aula amanhã, se ela não tinha essa informação. Eu tenho certeza disso. Em contrapartida, por exemplo, a gente tem, dentro da psicomotricidade, 7 fatores psicomotores, que envolvem a tonicidade, equilibração, esquema corporal, orientação de espaço, lateralidade, praxia global, praxia fina. Essa praxia global, praxia fina, vocês acho que vão entender, mas como sabe, como que é a habilidade motora grossa, grandes músculos, quando você utiliza de grandes grupos musculares para poder realizar algum movimento, por exemplo, a ginga seria um exemplo de praxia global, e praxia fina, pegar o dobrão e a baqueta para tocar berimbau, né? Seriam pequenos grupamentos musculares ali. Então, quando a gente entende um pouquinho de cada um deles, você começa a, por exemplo, conseguir ter um entendimento melhor de cada prática que você faz na sua aula. Por exemplo, lateralidade. Pô, Tizil, o que é lateralidade? Eu vejo muita gente falar de lateralidade e falar direita e esquerda, né? Lateralidade para direita e para esquerda.
Quando lateralidade, de uma forma bem resumida, a gente precisa trabalhar os dois lados do corpo, não a direita e a esquerda. E normalmente as pessoas falam de direita e esquerda se referindo aos braços principalmente, né, as mãos. Então, por exemplo, essa semana eu fiz uma atividade na escola de lateralidade. E a atividade era exatamente isso aqui. Eu pedia para a criança gingar, inclusive essa aula vai subir no curso que a gente tem em relação à psicomotricidade, mas ele não está aberto, esse curso está fechado, a gente está terminando de estruturar e logo a gente vai abrir aí para a galera, que é sobre O nome do curso é Pensamento, Movimento e Emoção, Educando o Corpo Inteiro. Logo tem novidades aí. A criança gingava, eu pedia para ela fazer 4 gingas. E coloquei 2 cones, um vermelho e um azul. Quando eu coloquei o vermelho e o azul, eu explicava para a turminha. Galera, fala pro tizio, desse lado do cone azul, qual lado do corpo que tá do lado do cone azul? Aí as crianças apontavam, né? Por exemplo, imaginando que o cone azul tivesse desse tizio. Por que eu tive que tratar com eles não como direita e como esquerda? Porque a criança, nesse momento, ela nem entende o que é direita e esquerda. Ela entende esse lado e aquele lado, né? E do lado laranja, do lado vermelho, esse tizio, assim como tinha criança que errava, né? E na hora que eles iam executar, eu tocava o pandeiro e eles tinham que contar 1, 2, 3 e levantar a perna por cima do cone do lado que estava o cone. Mas tinha criança que fazia invertido e tinha as que faziam certinho. Quando ela errava, eu orientava. E isso é um trabalho de lateralidade. Eu tenho uma aluna aqui no meu espaço que ela também faz aulas comigo de personal e ela tem uma... Você vê, aí eu falei da criança e vou falar do adulto. Ela tem uma dificuldade motora. E nessas aulas de personal que eu faço com ela, eu faço muito trabalho de psicomotricidade mesclada com as próprias especificidades da capoeira. Então, por exemplo, ela tinha dificuldade de dissociação de movimento. O que é dissociação de movimento, Tizil? É direita com esquerda, esquerda com direita. Tem a mesma relação da ginga, né? A ginga, você ginga dissociando o movimento. Quando minha perna direita está atrás, né? Quando minha perna esquerda está na frente, meu braço direito que está na frente. Aí eu vou e sempre estou invertendo. E, por exemplo, quando a gente entende, por exemplo, essa relação de dissociação para o adulto, e eu fazia vários trabalhinhos de cone com ela, colocando o braço direito do lado do cone, perna direita, de um lado pé esquerdo, do outro lado mão direita, ela foi melhorando essa relação de lateralidade e de dissociação. Com as crianças, que eu faço muito para desenvolver a dissociação de movimento, para que eles melhorem a ginga, porque a criança não vai gingar direitinho. Mas aquela famosa posição que eu chamo de aranha, uns chamam de leão, que anda de 4 apoios, se você parar para analisar essa posição, a criança está dissociando. Da mesma forma que ela vai ter que dissociar quando ela ginga. É a mesma relação. A diferença é que na aranha ela vai fazer e na ginga ainda não. Mas ela está trabalhando as duas coisas ao mesmo tempo. Ao decorrer do tempo, desde que eu mantenha um bom trabalho, na hora que ela tiver maturidade cerebral, que aí é porque é muita coisa, né? Mas o cérebro se desenvolve por camadas, né? Primeira unidade neurofuncional, segunda unidade neurofuncional, terceira unidade neurofuncional, e cada uma dessas unidades neurofuncionais, elas têm certos desenvolvimentos em certas fases. Então, por exemplo, eu não posso pedir para a criança de 2 anos gingar dissociado, mas se eu pedir para de 7 para 8, ela já vai conseguir, porque o cérebro está maduro o suficiente. Ele já tem camadas de desenvolvimento, que a primeira unidade neurofuncional, ela é mais ou menos essa região aqui, tronco encefálico, cerebelo, tal. Aí a segunda unidade neurofuncional vem mais ou menos nessa região, né? Lobo occipital, agora eu não lembro de cabeça. E a terceira unidade vem para essa questão mais frontal, que já está mais próximo do córtex cerebral, né? E cada uma dessas regiões aborda bases psicomotoras. Então, nessa primeira está envolvendo ali atenção, tonicidade, equilibração, e mais para frente já vem a apraxia global, a apraxia fina, que são coisas mais específicas que o corpo precisa executar, mais difíceis, enfim. Você vê, se eu ficar falando aqui, eu vou longe, né? Pode ir, o tempo é nosso. Mas, com tudo isso que eu estou falando, que, né, é muita coisa, eu acredito que isso daí
fortaleça muito o trabalho da capoeira, e não é porque a psicomotricidade é melhor que a capoeira ou vice-versa. Acho que as duas se contemplam. A grande diferença é que tudo que a gente faz tem psicomotricidade. A gente está falando de bases de desenvolvimento do corpo. E na capoeira tem tudo isso. A grande diferença é quando a gente consegue explicar o mínimo disso para quem não sabe o que a gente está fazendo. Porque quando eu falo assim, ó, faz a armada para direita e para esquerda, que é assim que a gente fala na aula, né? Faz a armada para direita e para esquerda. Quando a pessoa que está assistindo a aula, ou se você precisa explicar para a dona da escola, por que você está falando? Por que você está mandando eles fazer sempre para os dois lados? Porque eu estou trabalhando lateralidade, eu preciso trabalhar os dois lados. Ou faz a armada para a direita e para a esquerda, terminou a armada, desloca lateralmente para um cone e para o outro. Porque eu estou trabalhando lateralidade, com equilíbrio. E uma coisa importante, mestre, quando eu falo da psicomotricidade, que eu acho muito importante, ainda mais agora, antes da pandemia isso já acontecia, tá? Mas depois da pandemia se acentuou, e não é só em escola. Aqui no meu espaço, acredito que nas suas aulas para alunos iniciantes e de todo mundo que está aí vendo também. Nem sempre, mas principalmente com criança, mas nem sempre a nossa aula precisa ser especificamente capoeira do começo ao fim. Dependendo do que você precise fazer, aí sim, principalmente com criança, tem hora que você precisa desenvolver algum elemento, alguma base psicomotora nela para você conseguir fazer outra coisa. E às vezes essa criança não está sendo estimulada em casa, essa criança tem alguma dificuldade de aprendizagem, alguma dificuldade motora, está com algum problema que ela não está conseguindo desenvolver. Quer ver um exemplo? Como que eu vou ensinar uma criança que não tem equilíbrio a fazer a bananeira? Se ela não tem equilíbrio nem em pé. Ela corre desajeitada. Aí eu preciso fazer mesclado de uma forma, né, que você organiza ali sua aula, um pouco de trabalho de equilíbrio. Pô, mas qual tipo de trabalho? Aí você faz o simples, só dela ficar parada, brincando, vamos imitar o avião. Ela tá trabalhando equilíbrio, imita um aviãozinho, por exemplo. Outra a criança não tá conseguindo, vamos imita o aviãozinho, abre a perna e fica parado, caiu, faz de novo o aviãozinho. É um trabalho de equilíbrio, que não é específico da capoeira, mas que quando você pedir para ela fazer a bênção, é mais legal do que fazer a bênção. Mas os dois você está trabalhando no equilíbrio. Entendi. Variar a forma de dar aula, né? Isso, entendeu? E outra coisa que envolve dinheiro, que eu vou te dar um exemplo, que é um exemplo que eu gosto de usar, é assim. Eu gosto muito de trabalhar com faixas etárias. Antigamente eu acho que não dava, né? Quando eu comecei capoeira não tinha isso, era todo mundo junto, né? 8, 7, 12, 15, 23, 45, taca ali pau no treino aí. Isso. Mas hoje em dia, vamos imaginar, se você sabe trabalhar como eu estou falando, se você vai buscar esse aprendizado e você tem esse conhecimento, mínimo que seja, é ideal que você trabalhe com faixas etárias. Inclusive, nesse curso eu falo sobre a importância de se trabalhar com faixas etárias. Quer ver um exemplo, mestre? Imagina dois tizil. O primeiro chega com conhecimento e o segundo não. A diretora da escola chama você para trabalhar e fala assim, tizil, eu tenho aqui 100 alunos para ter aula de capoeira e eu pago R$100 a hora a aula para você. Só que eu não posso disponibilizar muito tempo, eu posso dividir isso só 2 turminhas de 50 porque o horário tá corrido e tal. Aí esse tizil fala, opa, legal, R$200, cara, massa, né? 2 turminhas, 50, eu me viro lá, não, eu dou um jeito. Aí vem o segundo tizil, com um pouquinho mais de conhecimento, ela fala a mesma coisa. Aí você fala assim, fulana, ó, até dá para fazer, mas não é adequado, porque eu não vou conseguir fazer um trabalho de qualidade, porque eu não vou conseguir trabalhar as bases psicomotoras que eu preciso desenvolver com essas crianças se for as mesmas idades. Porque o nível de desenvolvimento cerebral que a criança de 3 anos está é diferente da de 8. Eu tenho certeza que você não precisa nem falar muito, ela já vai falar assim, opa, esse cara aí vai fazer um trabalho diferente com os meus alunos. E aí você dá uma explicação um pouco melhor. Eu não tenho dúvida que quando você falar que precisa dividir realmente por faixas etárias e explicar o mínimo disso, imagina quantas aulas vai mudar. De 2 vai pelo menos para 8, 10. Eram 100 de idades variadas, e aí não importa se vai ter 1 em uma turma e 5 na outra e 15 na outra. Você aumentou de 200 para R$1.800 ali por hora. Entendi.
por conta do conhecimento. Não porque você falou que sabe dar aula de capoeira. Porque na maioria das vezes você vai ser pego pela emoção, né? Pela emoção, pelo prazer de querer fazer, de querer entregar, de querer motivar, achando que isso vai te render uma possibilidade de dar aula naquela escola. E às vezes não acontece isso. Às vezes fica só um exibicionismo da tua parte e uma avaliação do profissional diante do que você está apresentando e fala realmente se essa pessoa não está tão preparada quanto eu imaginei ou quanto a escola precisa. Concordo contigo aí. Isso é um fato, e assim, eu sei que a gente está fechando aqui, mas só para ilustrar, ainda tá. Isso que eu vou falar está lá no Profissão Capoeira, mas as pessoas precisam ser fortes, mestre, para falar não. No dia que o senhor estava aqui, a gente conversou sobre isso. Eu já falei não aqui porque o aluno não quis comprar uniforme. Eu já falei não porque o aluno veio treinar e não estava com roupa de uniforme que tinha que ser e saiu. Ano passado eu falei não para uma escola porque ela queria, o contrato que eu faço é de 12 meses e ela queria fazer 10. Eu falei, obrigado, então para mim não dá. Enquanto as pessoas falarem sim para tudo, vocês vão receber qualquer coisa. Concordo. Tô até tomando nota do que você falou aqui, porque dá uns insights assim que é muito legal, que às vezes legal. não, às vezes se é uma entrevista você não percebe isso. O sim que você dá para tudo é o quê? Como foi que eu falei? Agora até eu me deu Tá branco. vendo? Viu aí? Mas se você disser sim para tudo, você não recebe nada. Você não recebe nada. Você não recebe nada. Você tem que saber o mínimo. Tanto que isso é uma das coisas que eu falo lá no curso, mas que é na precificação, que é você tem que ter um mínimo. Tipo assim, eu posso negociar até esse ponto. Daqui, se não for isso, no mínimo, então não tem também. Que é aí que a nossa comunidade perde. Não dá isso. Eu cobro 500. Tem como ser 300? Tá bom. Não, mas 300 o outro professor tá cobrando 200. Tá bom. E nisso, velho, quando você vai ver, você tá pagando para trabalhar. Então você tem que ter um mínimo. Sim. E saber vender esse produto, né? Saber apresentar esse produto. Sim. De maneira que seja um negócio bom para ambas as partes, né? Mas eu ainda bato na tecla assim que o problema ou a dificuldade está nessa mentalidade de escassez que a nossa comunidade capoeirística ainda tem. Sim. Herdada não sei da onde, quando, e precisa mudar isso aí, cara, porque se não mudar, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Mas com Entendeu? o que o senhor está fazendo aqui, com o curso que eu tenho lá, com os conteúdos que eu forneço e várias outras pessoas, é uma forma de ajudar a nossa comunidade a melhorar. E eu tenho visto que tem melhorado. Precisa melhorar mais, né? Sim. Vamos embora. É isso. Acho que tá bacana, Tizio. Você deseja pontuar mais alguma coisa que você acha importante para a gente fechar essa live? Ou a gente deixa para uma próxima live para Claro, criar uma claro. expectativa dessa galera? O que você Que acha? isso, não, mestre. Eu só quero agradecer mesmo a oportunidade. Foi um prazer estar aqui com você, uma honra. Espero que a gente tenha conseguido ajudar aí as pessoas a aclararem a mente, a ver que é possível realmente viver do que ama e não ficar aí vivendo uma vida triste, às vezes fazendo o que não gosta. Às vezes vale a pena ganhar um pouco menos, mas fazer o que ama, que aumenta a qualidade de vida, né? Exatamente. Perfeito. Eu te agradeço também, cara, pelo seu tempo, pela sua gentileza, né, por esse conteúdo maravilhoso que você está disponibilizando aí para a galera toda. E assim, ressaltando, galera, seja aluno todos os dias, né? É uma frase que parece clichê, mas eu utilizo ela há anos. E olha, vou te falar que me trouxe muitos bons resultados. Porque quando você se coloca na posição como aluno, cara, você vira a chave no teu cérebro para aprender muitas coisas que vai potencializar aquilo que você já faz, talvez de excepcional. Você vai colocar, sabe aquele bolo maravilhoso que você sabe que é gostoso, que só falta a cereja? É a cereja do bolo.
E a cereja do bolo de qualquer pessoa para qualquer pessoa, no ponto do que a gente está falando, é você ser aluno, é você estar aberto para o conhecimento. Então, quanto mais vocês se disponibilizarem a isso, melhor, né? Investe no teu tempo, investe no teu conhecimento. E isso vai trazer, assim, resultados fantásticos, assim como o Tizil, né? E eu fico feliz, cara, de ver o seu trabalho, ver o seu empenho, né? Ver o carinho que você prepara, entrega o conteúdo. Tive aí no seu espaço, foi muito bacana, uma experiência legal. A gente fazer aquele treino às 5 e 7 da Pô, é manhã. massa demais. Tem gente que não acredita e diz que o negócio foi gravado. Eu falo, foi gravado mesmo, e Foi depois a gente nada, postou. pô. Foi nada. Foi 5 e 7 da manhã, mano. 5 e 7 ele começou. 5 horas ele tava aqui na frente. Ô, Nire! Então, acho que é por aí, galera. E estamos aí. A gente vai ter várias outras lives aí também com o Tizil, numa outra oportunidade, com outros temas, porque o que a gente quer é dar continuidade, né? Continuidade nas coisas boas. E a gente Mas você tem continuando a fazer coisas boas, pode falar, querido. Eu ia falar, e tem que pedir pra galera printar e marcar a gente nos stories aí, se a live foi boa, falando que aprendeu na live, né, pô? Aí é com vocês, galera. Printa, faz um print agora aí, bota um dedinho aí. Eu vou botar a mão aqui, ó. Também. Printa aí, Tizil. Printei, Foi? printou, foi. E marca a gente aí, pô. É só marcar a gente. Tá certo? Então, mais uma vez, Tizil, muita paz, muita Gratidão, luz, mestre. obrigado. Tá bom. Se tiver em São Paulo agora esse final de semana, dia 23, sabadão, a gente tem aquela aula no parque, tem uma roda. Vai ser bom estar com você lá e compartilhar dessa energia. Com toda certeza. Tamo junto, mestre. Tamo Obrigado, viu? junto? Obrigado a todo mundo. Valeu, Beijo. obrigado a vocês. Valeu, galera. Ótima quinta-feira aí, paz e luz, vamos nessa! Tá aí a indicação, mais uma vez, do livro O Corpo Fala. E, como bem disse o professor Tizil, compartilha, né? Você que printou aí essa live, compartilha nos seus stories para que possa chegar para mais pessoas. A live vai ficar gravada, depois vocês podem acessar no canal do YouTube Tucano Preto Capoeira Oficial, vai estar lá à disposição de vocês também. E a gente continua nesse ciclo de lives, que é uma entrega pela comemoração, né, do aniversário da Escola Capoeira Dendê Maruô. Então, conhecimento compartilhado para todos vocês. Sucesso, obrigado a todos que estiveram aqui na live, os mestres, contramestres, mestrando, professores, curiosos, amigos, simpatizantes, professores e gestores. E é isso, vamos que vamos, tá bom? A gente só está aquecendo. Projeto Júnior Atomim, tamo junto. Vamos nessa. Encontro com vocês amanhã com a nossa professora Mônica Beltrão, diretamente de Pernambuco, Recife. Vamos falar de um tema muito bacana. Valeu, paz e luz. Vamos lá. A ginga que a vida acontece no movimento. Valeu.